Diga lá, família, voltei. Voltei porque eu tenho que fazer uma argumentação sobre as declarações do Thiago Silva. Mais uma vez, deixa um ar de decepção da nossa diretoria. E eu quero comentar sobre isso, porque eu não posso deixar isso passar. Ok? Vem comigo e vamos fazer uma avaliação. Vem conhecer o que eu penso sobre esse assunto. Vem comigo. Diga lá, mano velho, mais uma vez obrigado pelo carinho, é sempre muito bom tê-los por aqui, ok? Já convido para chegar, deixar o like, se inscrever no canal, dar aquela moral pra gente. Muito obrigado, família. Galera, olha só, tem coisas que eu comento por intuição, por eu ver como é que está se desenhando a situação do momento, e eu não tenho o menor medo de errar. Até porque eu não tenho parceria com o erro. Se eu me equivocar, eu venho aqui, peço desculpas de forma clara, não pretendo ofender ninguém, essa não é minha natureza, eu não penso dessa forma, ok? Mas eu lá atrás, eu já havia comentado com vocês que a diretoria, no meado de 2024, ela começou a tirar o Thiago Silva do time. Porque eu já havia comentado, se eu sou Thiago Silva, eu com 40 anos, eu vim para o meu clube de coração por dois motivos. Primeiro, porque eu amo. E segundo, porque eu estou vendo um time bem montado. Eu estou vendo um time com um treinador consagrado, competente, um treinador que em 3 anos ganhou 4 títulos, com um treinador que o elenco apoia demais esse treinador. E eu repito, isso é a coisa mais difícil de acontecer no futebol brasileiro, porque o treinador, quando chega, ele vende uma ideia para o grupo. Ele tem que fazer de tudo para o grupo comprar essa ideia. Se o grupo comprar essa ideia, se o grupo jogar por ele, tenha certeza que ele vai ter uma temporada vantajosa. Agora, caso contrário, é complicado. Pode ser o clube com dinheiro que for. É complicado. Ok? E eu já falei várias vezes, eu tinha minha convicção, tenho até hoje a minha convicção, de que se aquele grupo continua, se o treinador continua, logo depois da Copa América, início de julho, meu irmão, todo o elenco ia estar de volta. Todo o elenco que não jogou da conquista da Recopa até o final da Copa América, todo mundo ia estar de volta. E ainda teríamos reforço de Thiago Silva, de Freitas, de Ignácio. Irmão, eu tenho a convicção de que iríamos buscar a Libertadores, a classificação para a Libertadores. Eu não vou dizer título, porque não descarto, mas ficaria muito mais difícil. Mas classificação para a Libertadores em 2025, a gente buscaria. Pô. O time estava no mau momento, mas a diretoria, de forma amadora, foi onde ela começou a ser manipulada. Essa é a minha visão. Se a diretoria me mostrar que eu estou errado, eu peço desculpa. Mas a impressão que eu tenho é essa. Ela começou ali a submissão dela. Porque, reparado que todo jogador que tem personalidade forte foi afastado da equipe? Coincidência, né? Coincidência. Mas vamos lá. Por que eu estou falando isso? Novamente agora, a diretoria é exposta pelas declarações do Thiago Silva. E ele pegou brando. Ele até tentou amenizar a diretoria depois, mas eu acho que a diretoria vacilou muito. Thiago Silva traz na entrevista que ele em outubro, falou para o presidente que ia sair. Irmão, em outubro já tinha que ter chamado, sai do clube. Ó, Thiago Silva tá machucado, não vai jogar a rodada tal. Beleza, Thiago, na minha casa ou na sua? Temos que conversar. Parte, senta com o cara fora do clube e procura saber o que tá vendo, pô.
Nós não perdemos o Thiago Silva à toa. E como muitos pensaram, o Thiago Silva não falou do nada. Ah, tô indo embora, e foi embora. Não foi isso. Eu sei que tem muito torcedor que ficou chateado com o Thiago Silva porque achou que a decisão de ir embora foi repentina. Teve muita gente achando isso. E quando, na verdade, ele já tinha avisado em outubro. E por que a diretoria não se mobilizou e não deu a atenção que ele merecia? Não deu a devida atenção ao caso? Irmão, não é para deixar Thiago Silva embora. Não é. Aquilo que o Thiago Silva passou em 2024 foi uma extrema bola fora da diretoria. Foi absurdo a diretoria fazer aquilo, cara. Ver um gênio, um monstro como o Thiago Silva brigando para não cair. Um treinador patético, um treinador ultrapassado, chamando o Thiago Silva de burro dentro de campo, cara. É imbecilidade contratar aquele cara e deixar ele fazer as besteiras que ele fez. Uma coisa que me marcou muito foi Thiago Silva machucado aqui no Maracanã, Fluminense Atlético. Aquele treinador incompetente botou o time na retranca para jogar no Maracanã contra o Atlético. Até o Milito, que é retranqueiro, veio pro ataque. Sabe o que salvou o Fluminense no Maracanã? O cansaço. O cansaço salvou o Fluminense no Maracanã. Porque se você não lembra, Marcelo estava no banco, Lima estava no banco e o Keno estava no banco. Ok? Ali o único que era banco mesmo era o Lima. Ele não ia barrar o Ganso. Agora, Diogo Barbosa, pô, não ia fazer o Marcelo bancar nem por reza braba. E o outro jogador que eu não me recordo agora, também não ia fazer o Keno bancar. Ele botou o time todo retrancado. Aí, mas acabou, por ironia do destino, Diogo Barbosa saiu cansado, o outro rapaz saiu cansado e entrou, e o Ganso saiu cansado. O que aconteceu? Marcelo entrou, saiu da porra da retranca, foi pro meio do campo criar a jogada, deu uma entortada linda, acionou o Keno na esquerda, o Keno, em vez de ficar marcando, entortou o lateral, cruzou, Lima fez o gol. Aí eu vi, depois do jogo, essa parte da panela podre, para poder puxar saco desse treinador, ainda fala assim, o dedo do treinador mexeu em três posições e foram os três que criaram o lance do gol. Ele não mexeu em três posições, cara. Os três pediram para sair porque estava cansado. Ele não tinha o que fazer, cara. Ia botar quem? O goleiro reserva na linha? Ele não tinha o que fazer. E tantas outras. Mas quando chegou lá em cima contra o Atlético, com 1-0, o Thiago Silva, que suou muito, ralou muito para ter condições para jogar lá, ele me bota um esquema extremamente covarde, medroso, e que o Thiago Silva, voltando de contusão, foi extremamente sobrecarregado. E ele fez isso a temporada toda. Agora, imagina um diamante na mão de um ogro. O cara vai jogar aquilo fora e nem sabe que tem diamante, pô. Era humano com o Thiago Silva. Era humano com o Marcelo. Foi bizonho. Esse cara fez muito mal ao Fluminense. E o Thiago Silva foi uma das vítimas dele. E a diretoria sendo conivente com tudo isso. Agora, outra coisa que me chamou a atenção foi a hora que ele fala que se o Zubeldia chegasse antes, talvez ele não saísse. Isso deixa bem claro outra coisa que eu vinha falando com antecedência. Depois do Mundial, o Renato não queria mais jogar, cara. O Renato não queria mais jogo. O Renato preguiça
vendeu o Fluminense. Vendeu entre aspas, né? Mas estava cagando e andando. E aquela coisa que ele fazia para irritar a torcida. Ele fazia para irritar a torcida. Vamos ver se agora no Vasco vai ser assim também. Se o time jogar bem é porque ele é o brabo, ele é o bonzão. Se o time jogar porra nenhuma, eu falo pra eles, estão fazendo merda. A culpa é deles. Ou seja, quando tá bem eu sou o cara. Quando tá ruim eu não sei de nada, a culpa é deles. E tem uma outra coisa do Renato que me incomoda. Renato saiu do Fluminense porque queria parar com o futebol, que no Brasil ele não treinava mais, que a internet está matando o futebol e que pelo menos aqui no Rio de Janeiro é do inferno, e ele vai pro Vasco. Não foi para Portugal, não foi para Inglaterra, não foi para Espanha, vai pro Vasco. Será que ele sabe que lá também tem internet? Ele não vai sofrer a pressão que o Diniz sofreu, porque a panela do mal aqui foi se juntar com alguns do Vasco lá para atacar o Diniz. Não pensa você que não, que foram. Foram. Porque o Diniz tem muita personalidade e botava esses caras no eixo. Então eles ficavam com raiva do Diniz. Tem até hoje raiva do Diniz. Mas, Renato, não entendi nada. Pensei que ele ia para a Champions League, ia lá trabalhar com áreas. Mas vida que segue. Família, o que eu quero deixar claro é que, mais uma vez, a verdade vem à tona e Thiago Silva não é culpado de nada, irmão. O cara não é culpado de nada. E pelo contrário, ele ainda deixa claro que a saudade da família é enorme. Mas se o Zubeldia chegasse antes, ele poderia repensar. Ou seja, o ambiente de trabalho estava uma merda. E cadê a minha diretoria? Não viu nada disso. Mais um ponto que a diretoria tem que explicar. Ok? E o Thiago ainda foi solícito com a diretoria, que trabalharam juntos para melhorar o clube internamente e tal. Mas isso não é o bastante, cara. Perdeu um jogador igual o Thiago, tu não vai achar outro por aí, cara. A perda é muito grande. Nós temos sorte que achamos um bom jogador. O James é um bom jogador. Mas nível Thiago Silva, irmão, seria, posso falar para vocês, na minha concepção, seria de extrema responsabilidade da diretoria, depois dessa declaração do Thiago Silva, repatriar o Nino. Que é para amenizar a merda que eles fizeram. Porque se o Thiago saiu, a culpa não é do Thiago, a culpa é deles. Ok? Mas essa é só a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês. Valeu, família. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Não esqueça de deixar o like quando for embora. E tamo juntão, família tricolor. Juntão com o Flusão, valeu? A lealdade tricolor, ela é imensa. Alô, minha diretoria. Bota a cara, diretoria. Explica o que está acontecendo. Fica difícil, cara. Fica difícil. A impressão de submissão de fora está muito grande. Isso só atrapalha o clube, ok? Mas é só a opinião de um bobo. Até a próxima e a gente se vê por aí.